Demais. Boa tarde, vereadores, servidores, assessores, estagiários e demais representantes que acompanham a reunião da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania. Informo que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo no canal da Câmara no YouTube. Iniciamos a reunião às 15h05. Solicita a vereadora Marlisanete, secretária, que faça a chamada dos membros da comissão. O meu boa tarde a todos presentes nesse momento e o que está nos assistindo nas redes sociais. Vereador Walter Cir Careca. Presente. Vereador Marcos Zanetti, até o momento ausente. Vereador Ayrton Savelo. Presente. Vereadora Olinda Fiorentin. Presente. Vereadora Marli, presente. Havendo quórum legal, declara aberto os trabalhos. Diante da ausência da impugnação, comunica a aprovação da ata da 27ª reunião ordinária da primeira reunião extraordinária desta comissão, realizada no dia 17 de dezembro de 12 de março, disponibilizado nas redes internas de computadores da Câmara Municipal. Comunica o número de falta. Marcos Zanetti com uma falta, os demais, todos, nenhuma falta. Assuntos gerais. Nesta tarde, convidamos a secretária Denise Liel para nos falarmos um pouquinho da dengue e também sobre o coronavírus. Nesse exato momento, eu gostaria de convidar o pastor Júlio, presidente da AME, para que pudesse fazer parte da mesa aqui junto conosco, e junto também com ele, esse abençoado homem de Deus, meu amigo, pastor pessoal. Gostaria que o senhor também sentasse conosco aqui, pastor Israel, da Igreja Batista Renovada. São dois pastores, líderes de opiniões, e que têm se preocupado muito com essa cidade, muito com esse assunto, e é uma honra ter vocês dois aqui conosco nessa mesa. Se o pastor quiser sentar do outro lado, o microfone, ficar mais fácil para você também usar. Passo a palavra. Quero agradecer também a presença desta Edilza, essa minha amiga de muitos e muitas datas, né, Edilza? Eu sou casado há 25 anos e quando eu namorava a Zilé trabalhava na casa da Edilza. Né, Edilza? Ela trabalhou tempo lá com você, então eu conheço a Edilza aí, tem mais de 30 anos. Sim, a minha esposa trabalhou na casa da Edilza por muito tempo, ajudou a criar os filhos dela, por isso que se tornaram a Kétia e o Fernando pessoas de qualidade. A minha esposa é uma benção, né, Edilza? Não foi a mãe, foi a minha esposa. Estou brincando. A fruta não cai longe do pé, não. Secretária, também está conosco a... Como é que é o nome? Loriane. Que nome bonito. Ela é a coordenadora do setor de epidemia e da supervisão. Muito bem-vinda a essa reunião, fica à vontade. Nesse exato momento, eu passo a palavra para a nossa secretária Denise Liel. Boa tarde a todos os presentes nesta Comissão da Saúde e Seguridade Social. Um tema tão importante e relevante como esse que nós estamos vivendo no momento, que é a situação da dengue e do coronavírus
Covid-19. Então, o que nós temos hoje é uma realidade que preocupa não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas, primeiramente, com relação à dengue, é o que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso estado do Paraná, onde já foi decretado estado de emergência pelo governador Ratinho e, inclusive, agora também do Covid-19. Nós hoje temos em torno de 1.000 pessoas confirmadas com dengue na cidade, sendo que a maioria deles, 885 mais ou menos pessoas, com casos autóctones, ou seja, foram contaminados na própria cidade. Então, nós temos o mosquito contaminado circulando, os casos positivos. As pessoas que têm procurado as unidades de saúde têm encontrado uma grande demanda, tanto nas unidades básicas de saúde, como nos serviços de urgência e emergência, a UPA e a mini-hospital. Então, é uma realidade que nós temos um afluxo de pessoas muito grande nos nossos serviços de saúde. E é necessário, é importante e necessário. Nós estruturamos um setor para acolher os pacientes que necessitem de fazer a hidratação através do soro venoso no mini-hospital, onde os casos mais complicados podem ser acompanhados e monitorados. No entanto, a atenção básica, a atenção primária nas unidades de saúde, é onde a maior parte dos pacientes de dengue precisam estar. E, assim, a gente também está estruturando mais um ambulatório, além da convocação de profissionais de saúde, como hoje tivemos uma convocação extra de técnicos de enfermagens, enfermeiros e médicos para continuar dando assistência aos pacientes de dengue. Mas, associado a isso tudo, essa estrutura que nós estamos colocando à disposição da comunidade também é se antecipando e estruturando os serviços para aquilo que poderá chegar até nós, que até o momento nós não temos casos confirmados de coronavírus, mas a gente sabe que é uma questão de tempo para que a doença chegue até nós, porque ela é um vírus de muito fácil transmissão. Então, nós temos que estar preparados para isso. Essa equipe convocada, que foi publicada hoje a convocação, também pode estar atendendo depois, além da dengue, a questão da coronavírus. Então, nós nunca vivemos uma situação como essa em saúde pública, onde nós temos dengue, tipo 1 e tipo 2 circulando, nós temos sarampo, voltando depois de ter sido um país com essa doença erradicada do país. Nós temos a febre amarela, com mortandade de macacos na região central do estado do Paraná, e com risco de chegar até aqui também. E nós temos agora o coronavírus, que para nós, a gente sabe que é uma situação de que nós não temos resistência, porque é um vírus novo no mundo inteiro. Então, a gente está vendo o estrago que está acontecendo pelo mundo afora, né? Tomara que o Brasil consiga quebrar essa cadeia de transmissão. Além do que, estamos começando na semana que vem a campanha de vacina contra a influenza, onde o público-alvo, que é um público exposto a maior risco, idosos, gestantes, parturientes, crianças menores de 5 anos, estarão comparecendo à unidade de saúde para tomar uma vacina contra a influenza, que, no caso, ela previne mais o H1N1, a influenza tipo B e a H2N3. Então, são os vírus que mais têm circulando na nossa região para as doenças de influenza. Ano que vem, quem sabe, já tenhamos a vacina também para o Covid-19, mas esse ano ainda, quer dizer, é uma doença que surgiu em dezembro, e nós estamos agora em meados de março. Então, é muito recente, não existe vacina para essa doença. Esse é um cenário bastante preocupante, que está todas as equipes de urgência e emergência do município, todas as equipes de atenção básica e todas as equipes da vigilância epidemiológica trabalhando em dobro. Tá? Nós temos uma sobrecarga hoje das nossas equipes, mas isso faz parte. E quando isso tudo passar, volta ao trabalho normal, que já é um trabalho que a gente sabe que na saúde, atender às ações de doença, de pessoas que procuram serviços de saúde, já demanda aí um certo
cuidado, um certo desgaste das equipes profissionais. Que dirá agora nesse cenário, que é um cenário bastante difícil para quem trabalha na área da saúde. 2 epidemias ao mesmo tempo. Isso é, como diz, eu nos meus 36 anos de saúde pública nunca vivi isso, né? Estamos vivendo agora pela primeira vez. Muito bem, secretária Denise Leal. Eu não sei se eu agradeci, mas se não agradeci, quero agradecer a sua presença. Eu gostaria de passar a palavra aos vereadores, às vereadoras. Eu gostaria, gente, pessoal, eu gostaria de alertar os vereadores e a vereadora na questão assim, que nós fôssemos bem objetivos, meio direto, meio objetivo, porque a nossa secretária ela tem um compromisso às 16 horas. Então, eu gostaria que a Olinda ouvisse. A nossa secretária... Não, Olinda, é só para você ouvir. É porque você não estava estudando. A nossa secretária, ela... Tem compromisso às 16 horas até que... Isso. Isso. Então, assim, nós pudéssemos ser bem objetivos, bem direto, bem franco, focado na pergunta, no assunto, no desejo de cada um. Vereador Ailton Savelo está com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado à Secretaria de Saúde pela presença, aos pastores e a toda a comunidade que nos acompanha. Secretária Denise, tu comentou que existe 2 tipos de dengue, 1 e 2. Tem como diferenciar o sintoma da 1 e a 2? Na verdade, existem 4 sorotipos, né? A dengue tem o DEN 1, 2, 3 e 4. Na nossa região circula, é muito frequente o DEN 1. Então, nós, enquanto população, nós temos uma proteção já coletiva com relação ao DEN 1, que é o tipo mais brando. O DEN 2 já está apresentando sintomas um pouco diferenciados. A questão da febre, a dor abdominal, um processo de diarreia, tudo isso está se evidenciando no DEN tipo 2. Porém, ele não é a regra. Tá? A gente fala dos sintomas que estão surgindo, mas que, de certa forma, eles, inclusive, podem variar um pouquinho mais. Até o doutor Fernando poderia falar um pouquinho melhor sobre isso, porque ele é médico, né? Mas o que se observa ao longo dos anos é que os sintomas de dengue eles podem variar conforme até a própria viremia que está se apresentando no momento. E esse ano é muito diferente do que se apresentou ano passado, onde os casos de dengue eram leves, com sintomas leves, sem gravidade. E este ano estão vindo com maior gravidade, numa intensidade maior. Então, a gente percebe a dor muscular, a presença da vermelhidão na pele, a dor no corpo. Isso tudo está sendo sintomas que a gente está percebendo com bastante frequência este ano. E o DEN 3, o DEN 4, nós praticamente não temos circulando na nossa região. Mas, quando eles vierem, se um dia chegarem aqui, eles também podem trazer características que, muitas vezes, a gente não vai saber. Nos anos anteriores, é difícil uma pessoa com dengue apresentar dor abdominal. Não é, doutor Fernando? Era muito raro. E este ano, a gente percebe isso como um sintoma. Tá, só mais uma colocação. Eu me deparei em torno das 4 horas da manhã com o pessoal com a bomba costal em certo local, ali na Operária, por exemplo, passando inseticida. Eu até já questionei a Dilza, ela já me explanou alguma situação que está acontecendo e que nós não sei se, que nós não temos para fazer em toda a cidade isso, é verdade? Então, nós temos alguns pontos mais críticos, a Dilza passou, né? Desde o ano passado, o Ministério da Saúde não tem mais o inseticida para disponibilizar para os estados. Então, o Paraná também não recebe mais inseticida desde o ano passado. O que o Paraná tinha em estoque este ano eram 19 mil litros
para distribuir para os 399 municípios do Paraná. Eles destinaram esses produtos, porque vocês, ao longo da epidemia de dengue deste ano, começou Guaíra, por exemplo. Guaíra e Quatro Pontes foram as duas cidades da nossa região onde a epidemia se disseminou rapidamente, né? Então, eles estão com 8.000 casos para cada 100.000 habitantes. Aí, Marechal Cândido Rondon foi na mesma linha. Depois, Santa Helena, Assis, Toledo, todo mundo foi indo, porque é um conjunto de cidades que estão numa região que é considerada endêmica para a dengue. Tá? Então, nós estamos num território geográfico propício a isso. Como nós não recebemos o veneno, o inseticida, desculpa, do BV Costal, que tem uma eficácia muito grande, apesar de ser ainda malation, e o mosquito Aedes aegypti já criou resistência para o malation, a Guaíra nos cedeu uma pequena quantidade de litros, mínima, para fazer naqueles pontos, naquelas regiões do município onde a incidência estava maior, no sentido de tentar diminuir. Se vocês olharem aquele mapa virtual que nós estamos colocando, tem lugares lá que já está praticamente todo vermelho. Então, porque tem uma concentração de casos positivos de dengue maior. E outras regiões do município onde está pipocado um longe do outro. Então, não tem para todos, infelizmente. E nós fizemos o protocolo pedindo para a Secretaria Estadual da Saúde para dispor do fumacê para nós. E o próximo inseticida, do qual o governo federal fez a compra, treinou os municípios, o município de Toledo já foi treinado, é para chegar no final de março. Então, nós não temos inseticida. Este é o fato. O que veio, pouquíssimos litros, a gente tentou simplesmente dar uma quebrada, mas não é a solução. Só mais a colocação. E chegando esse inseticida, a Secretaria de Saúde tem estrutura para atender a demanda de toda a cidade? O protocolo de passar o inseticida ele é bastante complexo. Então, as pessoas que utilizam o BV Costal, que é aquele que se carrega a bomba nas costas, são treinados para isso. Nós temos um número de profissionais treinados e utilizam toda aquela roupa de proteção, equipamento de proteção individual. O horário de passar esse produto ele tem que ser, você viu, às 4h da manhã. Por que eles estavam às 4h? Porque você não sabe, nem a população sabe, mas é porque, tecnicamente, é o horário onde tem menos vento, onde está mais tranquilo, o mosquito está lá, não tem circulação de pessoas. Então, se passa nesse horário, geralmente, no anoitecer, às vezes 22 horas, e no amanhecer. E também, não é só um ciclo. Às vezes, você tem que voltar lá diversas vezes. Então, dizer que a cidade inteira vai receber BV Costal ao mesmo tempo, não será. Qual que é o objetivo? É que hoje o município todo está cheio. Então, a gente vai concentrar onde que tem a maior cadeia de transmissão. Quando no início, a gente teve um caso notificado, vai nesse caso notificado, não espera resultado positivo, no sentido de quebrar a cadeia de transmissão da doença. Tá? Então, hoje, se eu te respondendo claramente, o município de Toledo não tem inseticida. Tá? E quando tiver, provavelmente final de março, início de abril. Porque nós dependemos de que o Ministério da Saúde repasse para a Secretaria Estadual, que daí repassa para os municípios. Equipe treinada, capacitadas e bombas costais nós temos. Só mais uma colocaçãozinha. Denise, se fazer, de repente, por exemplo, parar o município por 3 dias e fazer um grande mutirão, unir todas as pessoas do município, tanto Câmara, Ministério Público, tudo empenhado nessa função de fazer uma geral na cidade. O que você acha? Melhoraria? Daria resultado isso? Somaria alguma coisa junto com os demais processos que estão sendo feitos? A união de esforços sempre dá bons resultados e, com certeza, a gente conseguiria ter um resultado positivo desta ação. O que necessita? E a ação
principal é a eliminação do criadouro. E essa eliminação se faz através de uma ação mecânica de eu ir lá e remover esse depósito de água que tem lá em algum lugar. Mas, muitas vezes, a gente espera que o outro venha e faça. Então, a gente precisa supervisionar tudo. Como seria, de que maneira o município pararia? Seria, talvez, mobilizando todas as empresas, comércios, indústrias, sexta, sábado e domingo, fazer 3, cada um no seu território, 100% da comunidade fazendo, com certeza a gente teria um resultado bom. Porque nós precisamos acabar com o mosquito voando e acabar com as larvas depositadas nos recipientes. Então, a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Se proteger usando um repelente, tá? E daí a gente poderia tentar eliminar esses mosquitos, mas a ação tem que ser contínua, porque o mosquito, se eu não eliminar um mosquito voando e o depósito onde ele está com a larvinha, amanhã já tem mosquito voando de novo. E outra coisa, o BV costal e o fumacê só matam um mosquito voando. Por isso que ele tem que ser, no mínimo, 4 ciclos. No mínimo. Tem que passar 4 vezes, porque eu elimino o mosquito de hoje, o mosquito de amanhã, depois amanhã, depois amanhã. E assim eu eliminei um ciclo do mosquito. Tá? Vou exaltar a presença aqui do doutor Fernando. O doutor Fernando é uma pessoa muito humilde, um profissional muito competente. Eu gosto de exaltar a qualidade do ser humano. Uma pessoa que nos atende muito bem, com muita educação, muito carisma, que continua com esse profissionalismo todo, com esse ser humano fantástico que você é, doutor Fernando. É isso, Deus abençoe o senhor. Exaltar também a presença do meu assessor, Lenilson Cacá, Sebastião, assessor do Ailton Savelo, seu Hélio, sempre presente nas reuniões que interessam a população. Parabéns, seu Hélio. Vereadora Olinda Fiolentin, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, secretária Denise, colegas servidores da área da saúde, o doutor Fernando, aqui representando os cristãos, 2 pastores, pastor Israel, pastor Júlio. Pena que eu não sabia, senão eu ia convidar também padre para essa política, de repente, até depois chegar num consenso com a questão da Diocese de Toledo também. Mas muito obrigada por a sua presença. Nós sabemos, eu tenho certeza, que já foi iniciado ações nesse sentido, Denise, isso foi bem claro, né? A Edilza, da Vigilância Sanitária, ação que está assim, sendo feito, já está em andamento essas políticas de defesa do nosso cidadão aqui, cidadão de Toledo. Mas, assim, eu tenho algumas perguntas bem breves. Primeiro, ontem, a gente sabe que a Secretaria do Estado fechou uma ação, foi anunciada uma ação de mobilização contra a dengue, com a participação do Exército. Fazem 15 dias que eu tenho falado na tribuna que nós temos o Exército aqui tão pertinho, que vem para as atividades de festa no nosso município, e que seria importante a participação do Exército. Alguém fala que o Exército não é só para... Alguém no bazar lá me marcou, até ironizou, que o Exército seria só para a questão de segurança pública, mas também de saúde. A gente vê a preocupação e fico feliz que o Estado anunciou. Mas, assim, secretária, a primeira pergunta, talvez responda na sequência, ou tudo, mas eu acho melhor assim para ficar bem claro. A gente sabe que são 600 soldados do Exército nessa ação, são 60 municípios que estão, incluso, contemplando esse programa, e nós temos aqui na nossa região, Ouro Verde, 4 Pontes, Marechal, que adquiriram essa alternativa. Assim, por que o município de Toledo ficou fora, secretária? É por causa do índice, não é um índice, a doença, ela tem um indicador que é 300 casos para 100 mil habitantes. 4 Pontes está com um indicador em torno de 8 mil casos para 100 mil habitantes. Você vê que 4 Pontes tem 4 mil moradores, né? E lá a incidência está em 8 mil casos para cada 100 mil habitantes. Então, o critério de seleção dos municípios é o número de casos positivos de dengue para cada 100 mil habitantes.
E, nesse sentido, Toledo ainda não entrou. Porque nós temos, se você pegar Foz do Iguaçu, Londrina, Paranavaí, aqui mesmo as cidades que você citou, todas elas têm um índice muito elevado. Tem cidade que está com 15 mil casos positivos para cada 100 mil habitantes. Então, lá, ultrapassou uma epidemia. Sabe? Ultrapassou o número aceitável de casos de dengue positivo. Por isso que a seleção dos 60 municípios se deu com esse tipo de critério. Não somos nós que definimos, é a Secretaria Estadual da Saúde que definiu os 60 municípios. A gente também deseja, porque eu lembro que, quando estava na Regional de Saúde, tanto a Marinha quanto o Exército sempre foram parceiros dessas ações de saúde, para qualquer ação de saúde, tanto nas campanhas que o município possa fazer, né? E não entramos. Então, é bom e é ruim. É bom porque nós não estamos com esse número elevadíssimo de casos positivos, e é ruim porque eles são uns parceiros excelentes no combate às ações de dengue, na orientação da comunidade também, porque a comunidade abre as portas. Porque muitas vezes a gente tem a rejeição da comunidade para abrir a porta para a gente de endemias. E, infelizmente, isso ainda acontece. Então, assim, se nós verificarmos a questão de população doente, então nós teríamos o distrito um caos de Novo Sarandi, que é vizinho de Quatro Pontes. Então, se tiver uma ação, nós temos que fazer no distrito de Novo Sarandi. Inclusive, tem moradores lá que estão pedindo fumacê. Tenho aqui atualizado 42 casos. Esses 42 doentes já diagnosticados lá incluem, inclusive, meus pais, que hoje, praticamente à noite, usam fralda pela debilitado que fica o idoso. Não usavam e hoje estão nesse quadro, porque ainda não melhoraram 100%, acho que é 15, 20 dias. Tá? Mas eu digo, Novo Sarandi, se fosse por índice, então nós teríamos que, primeiro, secretária, mover uma ação de imediato no distrito de Novo Sarandi, por ser divisa, inclusive, de Quatro Pontes. Okay? É uma ideia que eu estou sugerindo. Quando você faz análise epidemiológica, também por bairros, a gente sabe que a incidência está maior de casos positivos em determinadas localidades, da mesma forma que distritos. Então, Novo Sarandi, inclusive pela essa proximidade de Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon, está vivendo um reflexo do que acontece lá. E as pessoas se visitam o tempo todo e o mosquito voa para lá e para cá. Então, neste caso, sim, esse é um critério epidemiológico que a gente tem que levar em consideração. E você vê, você está sofrendo na carne as consequências da dengue. E as pessoas não entendem isso, como o sujeito sofre com os sintomas da dengue, ficando muitas vezes de 7 a 14 dias afastados do trabalho. E pessoas idosas, então, talvez, com uma difícil recuperação para uma vida como era antes, né? Isso. Então, assim, eu vejo também, senhor presidente, que aqui na Câmara Municipal talvez nós temos que mudar também, e eu vou deixar registrado isso, porque eu vejo álcool gel dentro do banheiro, né? Eu acho que tem que ter um suporte na saída, porque a gente sabe que a contaminação é nas maçanetas. Não adianta a Olinda lavar a mão, passar o álcool gel e pegar a maçaneta do banheiro e sair. Então, eu estou falando também do corona, né? Então, acho que a gente vai ter que começar aqui, inclusive fazer uma reunião com os servidores, mas isso a gente vai falar com a presidência. Me veio essa ideia agora, tá? Eu também vejo assim, como vai ser o critério assim dessa pandemia do coronavírus, a seleção. Nós sabemos que o município de Toledo, até fevereiro, estava faltando respiradores, reserva, no qual eu tenho solicitado a um deputado, vou falar, Recalcate, e ele conseguiu no valor de 50 mil. Então, assim, não sei nem se chegou para a secretaria, eu sei que você já conseguiu para substituir, mas agora vamos lá. Se tiver 100 pessoas que precisam de respirador, como vamos fazer? Então, eu digo assim, eu tenho muita preocupação nesse sentido, para caso de emergência, se quiser assim, administrar, vir um projeto de lei para essa casa, para nós adquirirmos, não deixar um caos, porque, por exemplo, hoje, máscara a gente não encontra nas farmácias para a minha casa, para nós da família usar. Imagina na saúde pública se eu precisar disso. E a gente sabe que até esses dias a UPA e o Mini não tinha álcool gel. Isso é 100% essa informação. Então, hoje, eu tenho certeza que deve ter, né? E no lugar adequado, também, porque eu já vi que tem nos corredores o álcool gel e tal, e que nós aqui nessa casa não temos. Então, qual
além desses aparelhos, nós temos o Hospital Regional, que tem vários equipamentos. Existem respiradores, existem equipamentos que poderão ser usados numa emergência, nessa ação, com autorização do governo federal, estadual, para que o município possa, nessa emergência, usar isso. Como estão preparados, mini hospital, UPA, os nossos hospitais estão preparados para acolher esse povo de Deus? Outra, sabemos que a gente vê lá na China pessoas vestidas com roupa de astronauta para atender as pessoas, que na hora de tirar todo aquele equipamento, roupa, os médicos se contaminam, os enfermeiros se contaminam. Nós estamos preparados para isso? Então, é aquilo que o governo federal já vem dizendo há algum tempo, que ele está destinando recursos financeiros e materiais e insumos para os municípios do Brasil. E a Secretaria Estadual da Saúde, da mesma forma, tem colocado isso. Nós, a partir do momento do surgimento do coronavírus e da expansão para o mundo, também tomamos providências com relação a que estrutura nós temos que ter e dar continuidade a esse atendimento. Então, hoje, no cenário que nós encontramos na data de hoje, dia 17 de março de 2020, nós podemos dizer que não teríamos respiradores para essa população. Porque nós fizemos a compra de respiradores, chegaram esses respiradores extras, tanto para a UPA como para o mini hospital. Estamos aguardando a Secretaria Estadual da Saúde nos enviar mais respiradores, né? Tanto para os 2 serviços que eu já citei, como para o Hospital Bom Jesus, que atende em SUS. E fizemos o contato com uma empresa hoje, a empresa disse que o que ela tinha disponível estava vendendo para o exterior. Então, a gente até dificuldade de comprar equipamento está tendo. E hoje nós sabemos que a nossa realidade hospitalar é aquilo que os senhores todos já sabem. Nós, infelizmente, não temos respiradores para todo mundo, inclusive fila para a UTI, que é uma realidade que nós vivemos há anos aqui, de ter 5 pessoas aguardando leito de UTI. Sem epidemia. Sem epidemia, que dirá em epidemia. Então, a expectativa mais próxima que nós temos é de Assis Chateaubriand, através dos leitos já estruturados, e com certeza lá vai ser um espaço muito útil para quando chegar o coronavírus aqui, que nós estamos desenvolvendo todas essas ações que o prefeito Lúcio Demarque está fazendo, no sentido de quebrar a cadeia epidemiológica de transmissão do coronavírus para a nossa cidade, ou para o Paraná como um todo, porque você vê que todos os municípios do Paraná estão adotando as mesmas medidas, no sentido de que a gente não tenha público doente. Só que nós não temos como vigiar a vida de 140 mil pessoas, né? Então, a orientação que se dá é no sentido de que teve exposição, se isole no domicílio. E o isolamento domiciliar é algo muito sério que tem que ser seguido à risca. E as pessoas, muitas vezes, não levam isso ao pé da letra e passam a conviver na sala, na cozinha, no banheiro, com seus familiares que estão indo para lá e para cá, sendo possíveis portadores, né? Então, infelizmente, a gente não quer que chegue, mas vai chegar. E, com relação a isso, o dilema vai ser um dilema bastante grande dos serviços de saúde, como a gente já vê acontecer na Itália. Então, a Itália, que é um país estruturado, não está tendo estrutura hospitalar que dê conta dessa comunidade. E nós precisamos mobilizar aí espaços extras, e nós não descartamos nenhuma possibilidade de hospital de campanha, de hospital, de estruturar algum outro espaço dentro dos serviços, como o Mini e UPA, e tirar o público de consultas desses lugares e transformar lá. Que hoje eu já digo que são 2 hospitais municipais públicos, porque eles não são mais só urgência e emergência, eles estão sendo hospitais, de transformar eles em centro de acolher esses pacientes e de colocar lá os pacientes graves e tirar as consultas, como vocês veem, os ambulatórios lá cheios de consulta, que muitas vezes não deveriam estar lá. E, infelizmente, nós trabalhamos com uma realidade da população que qualquer espirro que a pessoa dá, ela corre para a UPA ou para o mini hospital, quando ela não deveria fazer isso. Ela deveria fazer justamente o contrário, evitar aquele ambiente que está
com muitos vírus circulantes ali. Olinda, respondendo praticamente, de forma bastante prática, não temos estrutura hospitalar para atender ao coronavírus. Vamos ser dependentes do Estado do Paraná, não sei se do Rossio, mas daí a gente tem que pensar em todo o deslocamento desse paciente, né, doutor Fernando, que vai colocar em risco um paciente, a equipe, porque há um sintoma respiratório com o pulmão todo comprometido. Então, é difícil, nós sabemos que eles vão ter que ser acolhidos e atendidos aqui. Então, assim, povo de Toledo que está ouvindo. Então, aí ressalta a clareza da secretária do município, que nós temos, assim, equipamentos deficitários, por isso, então, a importância de nós cuidarmos, fazer a higienização, cuidar dos nossos filhos, na casa, ter uma conversa depois da reza, sentar e dizer dos cuidados que tem no fluxo de pessoa, das baladas. Eu sei que tem o decreto municipal, mas o decreto, infelizmente, não prevê penalidade para aqueles que abrem o estabelecimento. Né? Então, eu vejo assim, não tem penalidade. A penalidade vai ser, às vezes, numa intubação, lá, sem quadros, vamos dizer, sem esperança, às vezes, até de vida, para a própria pessoa que busca um lugar, às vezes, insalubre e coloca em comprometimento até na empresa onde a pessoa trabalha, na família. Então, assim, eu acho assim, que chamamos a atenção do cuidado que nós temos que ter. Mas eu vejo assim, também, secretária, eu estudei, mas não é tudo isso aqui pergunta, tá, colegas vereadores? Eu fiz um resumo aqui, eu ia passar limpo. Eu até ia sugerir que nós estamos assim, agora envolve a questão da dengue com a questão dos fakes. Infelizmente, tá, o que nós estamos correndo contra esse mundo do crime, dá para dizer, dos fakes, notícias falsas, que daí a secretaria inteira tem que ficar desmentindo, deixando em pânico a população, pessoas que não sabem que é crime fazer denúncia de um vizinho porque eu não gosto, que lá tem dengue, se desloca uma equipe, chega lá, não tem nada. Então, infelizmente, nós estamos pagando um preço, muitas vezes, que não é justo para as pessoas boas. Mas eu sugeria, sim, secretária, que nós poderíamos criar um link, né, na secretaria, tá, de saúde, no intuito de reforçar a unidade, as informações e as ações que estão sendo feitas de prevenção e tranquilidade da nossa população. Eu acho que é fácil de criar um link, boa tarde, de criar um link para dizer, clica lá, né, deixa um mosquitinho lá voando no local, afinal, para passar todas as informações para a população. Vejamos, eu entrar em contato diante daquele decreto que foi publicado do prefeito, parabéns a ele, uma ação imediata, pediram, escuta, o nosso restaurante nós podemos abrir hoje à noite? Eu não sabia. Entende? Então, tem que ter, eu sei que lá tem um telefone nesse decreto, mas nós precisamos colocar um link específico para essa questão das endemias. É a minha sugestão, ok? Mas, assim, eu acredito que Israel já tem uma vacina a caminho, escutei a notícia hoje, tá, do coronavírus, mas não significa que nós não temos que cuidar. Agradeço a presença desses nobres colegas da Secretaria de Saúde, que têm o meu carinho, mas eu quero fazer mais uma pergunta. E a segurança dessas pessoas que trabalham na saúde? Como que está sendo colocado? O que, por exemplo, nesse momento, qual é a recomendação do Ministério da Saúde para os gestores e os profissionais que trabalham na saúde para a segurança desses... aqui nós temos um abençoado doutor Fernando, que dá para dar 10 títulos de cidadão honorário para o doutor Fernando, todo mundo sabe da competência, isso. Mas eu digo assim, que nós temos... ele ficou vermelho para quem não sabe, né? Porque não está vendo. Mas é de coração que eu falo isso. Então, como, assim, secretária, nós estamos com a preocupação com os servidores da nossa... Eu vejo que ontem uma agente de Edemias foi mordida por um pitbull, um cachorro, né? Então, infelizmente... uma servidora no sol, no calor, né,
chegar esse quadro, pensa, que prejuízo para a pessoa agora, além de não trabalhar, além disso, um monte de injeção, né? Então, eu tenho preocupação, assim, e quem é culpado? O trauma que esse servidor vai ter. Então, quem é culpado disso? Somos nós. Então, assim, eu deixo meu abraço para todos a gente, mas eu gostaria que ele respondesse a questão de segurança do pessoal da saúde. Então, a recomendação. Tem um protocolo já instituído desde o início do coronavírus, de quais seriam os equipamentos de proteção individual que os servidores têm que utilizar. Então, isso nós já fizemos uma atividade, eu não me lembro bem a data, mas foi início de fevereiro, se não me engano, através de uma orientação da Secretaria Estadual da Saúde, e nós adquirimos daí esses produtos que são aqueles recomendados, porque qual é o momento de maior exposição das pessoas, dos trabalhadores em saúde? É quando eles precisam fazer a coleta do material do caso suspeito, né, que muitas vezes faz no próprio domicílio. Quando o paciente está bem, faz no domicílio, que é muito melhor fazer lá do que fazer no serviço de urgência e emergência, e quando não, no serviço de urgência. E quando ele talvez necessite de entubar, aí também se utiliza aqueles equipamentos que são aventais diferenciados daquele que se usa na rotina, com as máscaras de proteção diferentes daquelas que se usam na rotina. Então, a gente tem, sim, todo esse equipamento necessário. O que se vê na China é uma outra realidade de país que não é a realidade do Brasil, né? Nós estamos vivendo hoje um momento pré-epidemia. Nós não temos epidemia do coronavírus. Então, hoje, a orientação de proteção é para que o paciente com sintomas respiratórios utilize máscara, e não os profissionais da saúde. E a gente vê aquela ânsia de todo mundo de querer utilizar uma máscara, como se eu faço atendimento às pessoas, eu tenho que estar com a máscara. Não, não há necessidade disso. O paciente com sintomas respiratórios, esse sim, se ele tem um vínculo epidemiológico, se ele esteve em viagem, ele se enquadra como suspeito do coronavírus, ele tem que imediatamente ganhar a máscara de proteção. E máscara de proteção nós temos, só que o que está acontecendo no Brasil é um esvaziamento total dos produtos, tanto do álcool gel, como você acabou de citar antes. Tem mais então, o álcool normal. Uma caixa de máscaras que custava R$5,00. De R$5,00 para R$67,00. Isso nós podemos dar nome a isso, né? Nós podemos dar nome a isso que está acontecendo no Brasil, onde o álcool em gel ele passou de R$10 para R$30. Então, as coisas estão acontecendo numa lógica que chega a ser assim: quando chegar o momento de eu utilizar os equipamentos de proteção individual, talvez nós não tenhamos. Por isso, mas é uma questão de Brasil. Por isso que eu disse para você que nós dependemos também do Ministério, que está destinando recurso financeiro, ou produto, porque nós precisamos do produto e não do dinheiro, né? Assim como a Secretaria Estadual da Saúde também vai fazer um repasse para nós. Mas nós buscamos comprar todo o estoque possível e imaginável de produtos de proteção individual para os nossos trabalhadores. Só que tem um momento certo de usar. E ele tem que seguir um protocolo, que é um fluxo organizado pela Secretaria. O doutor Fernando pode até falar um pouquinho sobre isso, que participaram e que criaram esse fluxo de quando e onde agir e como agir. Quer falar um pouquinho, doutor Fernando? Doutor Fernando, antes do senhor, eu acho que eu gostaria de ouvir a vereadora Malisa Netti. O senhor anota aí. Anoto, claro. Porque, por causa do nosso tempo, que é curto, depois, logo mais, não tiver mais tempo, a vereadora Olinda tiver mais alguma pergunta, vereadora Olinda, pode usar depois também. Depois o senhor já responde tudo nós de uma vez. Eu acharia melhor, para a gente ganhar tempo. Vereadora Malisa Netti, com a palavra. Obrigada, presidente. Como eu já cumprimentei todos antes, as perguntas já foram tantas, né? E como eu trabalhei nas duas áreas de endemia e de agente comunitário de saúde, então a gente já tem uma visão um pouco diferente, mas quando a secretária falou do inseticida, eu lembrei que o veneno granulado, vamos falar veneno, porque é veneno, né? Granulado mata a larva. O que é passado, o fumacê,
mata o mosquito voando. E a polpa fica lá. Então, para vocês terem uma ideia, que a polpa fica lá e no outro dia ela explode e o mosquito sai voando e sai picando todo mundo. Para ver como que é complicado, para ter um controle. Para acabar logo, né? Sim. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que nós temos que fazer prevenção, prevenção e prevenção. Porque se não existir isso, nós todos vamos perder o controle e aonde que vamos chegar só Deus sabe. Seria isso que eu tenho para falar e eu agradeço também a todos vocês que estão presentes, que sempre quando o presidente da comissão solicita, né, que as pessoas venham de bom coração e estão sempre disponíveis. Quanto a Novo Sarandi, também não posso deixar de falar, porque eu resido lá, né? Escapei por enquanto, graças a Deus, eu falo porque não é fácil. Hoje não tem numa rua uma pessoa com dengue, no outro dia você fica sabendo que tem 5, 6. Então, se alastrou de uma forma que eu nunca vi isso. Nem nós. Trabalhei lá, cuidei daquela comunidade e nunca fiquei sabendo de tantos no município. Mas eu sei que a hora que tiver o fumacê que puder passar, com certeza estarão passando lá, porque já falei para a vereadora Olinda que todas as equipes são competentes. Como diz assim, eu tiro o meu chapéu para vocês. Muito obrigada a todos. Muito bem. Nada como a voz da experiência que viveu e vive, sabe muito bem de tudo que acontece na área, por ter trabalhado como agente de comunitária de saúde e ajudado na endemias também, né? Então, só ressaltando um pouquinho com relação a como a comunidade pode ajudar lavando as mãos corretamente e cuidando do seu quintal, prendendo os cachorros, porque os agentes sofrem muito. O exemplo de ontem acontece muitas vezes dos agentes serem atacados por cães. Uma dúvida que eu tenho aqui, a nossa secretária Denise, você tem um compromisso 4 horas, mas o doutor Leandro também está junto? Rapaz, eu achei que o senhor ia ficar para nós ir até anoitecer aqui. É mesmo? Por isso que eu queria deixar você para o final, doutor. Ô, Eloy, exaltar a sua presença aqui. Eloy, nosso diretor de finanças da saúde. Seja bem-vindo. Pastor Israel, líder da Igreja Batista Renovada. Pastor Israel me ligou hoje de manhã, muito preocupado com isso, já me ligou semana passada e me ligou hoje de manhã. E eu falei, pastor Israel, é Deus, o senhor ligou numa boa hora, nós temos uma reunião hoje à tarde, vai estar presente todas as lideranças, venham participar conosco da reunião, preocupado com a nossa cidade, preocupado com a igreja, com a irmandade da igreja. Está aqui o pastor Israel, e se tiver alguma pergunta, pastor Israel, a palavra é sua. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Para juntos buscarmos uma solução. E é importante nós sabermos as informações, né? No domingo mesmo, na nossa comunidade, nós falamos da situação do Covid-19 e mais da dengue, né? Porque a dengue para nós é uma realidade e nós estamos nos preparando para o que está para vir. Nós temos, primeiro, uma disponibilidade, né? Nós já conversamos, nós temos um grupo de jovens, adolescentes, eu já passei um desafio para esse final de semana, eles organizaram um mutirão. Então, eu gostaria muito de saber onde eu posso encontrar esse mapa virtual. E nós estamos à disposição para ter parceria juntamente com, não sei se tem como, os agentes de endemias, como é que nós podemos fazer, de alguma forma, de uma forma mais prática, né? E como não dá para fazer uma grande reunião para orientar todos, nós vamos precisar fazer alguma forma estratégica, ou se tem algum vídeo, alguma coisa para orientar eles. Talvez uma ideia seria de nós pegarmos alguns bairros e educadamente conversando, nós mesmos podemos imprimir banner lá na igreja, uns folders, alguma forma para nós podermos servir a comunidade, é uma ideia, né? E que nós podemos nos disponibilizar também para fazer. E já conversamos com os membros da igreja, cada um mora numa região também, para estar conversando com seus vizinhos, ajudando. Às vezes tem um senhor de idade que não tem entendimento, né? E às vezes ele não consegue ter a situação. Quanto à dengue, ok. Agora, quanto ao Covid-19, a nossa preocupação é quanto nós somos uma instituição que gera fé, né? A gente vive, né, proclamando a esperança e tudo mais. Então, nós estamos muito preocupados com a questão das reuniões. Nós queremos ter reuniões, mas que sejam reuniões seguras, né?
Nós não queremos deixar de reunir o povo, mas que tenham, de uma certa forma, seguro. Então, eu queria uma orientação de como fazer isso, né, uma quantidade de pessoas que seja, talvez por metro quadrado, não sei como que nós podemos fazer isso, para que nós não deixássemos de ter esse tempo de gerar fé e esperança no coração das pessoas, né? Bom, boa tarde a todas, a todos. Antes de mais nada, minhas desculpas, presidente, pelo atraso. Eu tenho dito que isso traz vantagens, uma delas que se eu infartar eu chego depois, né? Vivo um pouco mais. Mas, com exceção disso, na verdade, eu estava numa outra reunião na secretaria, peço desculpas de coração pelo atraso. Eu acho que o senhor usou uma palavra, pastor, que ela é fundamental e essencial. Fé. Eu tenho dito que a gente, inclusive, precisa acreditar naquilo que a gente faz, né? Porque, num momento como o momento em que vivemos, é preciso, antes de tudo, a gente, no meu caso, olhar para a ciência, ler, me informar, orientar. Quando eu digo fé, eu quero dizer que a coisa não está tão feia que sobrou só a fé para nós. É que eu entendo que a fé tem que vir antes, e não depois, quando a gente achar que não resta nenhuma outra opção. E a fé passa pela crença das pessoas, inclusive nas próprias orientações, né? Inclusive pelo respeito que temos pela população no sentido de disseminar a informação, de querer fazer com que as pessoas compreendam a importância disso, né? Na verdade, a experiência nos outros países, né, nos mostra que poucas medidas são tão eficazes quanto ao coronavírus, quanto evitar aglomerações. Isso tem que ser feito sem pestanejar, e isso tem que ser feito de forma que talvez, lá na frente, a gente olhe para trás e chegue à conclusão assim, puxa, será que precisava disso tudo? Eu prefiro poder pensar isso um dia, a pensar que a gente deixou de fazer o que devia, e será que deveríamos ter feito mais? Não quero me fazer essa pergunta. Tá? Então, verdade seja dita, toda a literatura científica está mostrando que a grande arma para o coronavírus é evitar circulação e aglomeração de pessoas. A partir do momento que a gente sabe disso, a gente entende que, para responder a sua pergunta, eu vou ter que lhe dizer o seguinte, se possível no ambiente aberto, se possível com pessoas a mais de 1 metro de distância umas das outras, e orientando para que aqueles que tenham sintomas respiratórios, febre, tosse, coriza nasal, nariz que escorre, dor de garganta, não participem. Tá? Não participem. Por quê? Porque temos que ter ventilação, temos que ter distância entre as pessoas, tá? E mesmo que eu tenha 1 metro de distância, se eu espirrar, isso vai a 3 metros. Eu faço isso, compreende? Então, eu vejo que essa questão ela é importante e fundamental. Tá? Eu vejo que isso é algo que nós temos que ter. A mesma linha eu traria com relação àquilo que a vereadora Olinda colocou, a chamada biossegurança, a segurança dos profissionais de saúde. O Ministério da Saúde, através do protocolo de atenção ao coronavírus, até decorei a página, viu, Olinda, de tanto ler e orientar, página 22 e 23 do protocolo, ele é muito claro. Nós temos que fornecer a máscara cirúrgica para a pessoa suspeita de estar ou ser portadora do coronavírus. Quem é hoje o suspeito? O suspeito hoje é aquele que retornou de uma viagem ao exterior, ainda é ao exterior, o Ministério ainda não colocou São Paulo, Rio e Bahia, que é onde tem transmissão local no protocolo. Tá? Então, é ao exterior, há menos de 14 dias e apresenta febre e mais pelo menos um desses sintomas respiratórios que eu comentei. Dor de garganta, nariz que escorre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça. Né? Então, precisa ter pelo menos mais uma coisa dessas juntas. Quando eu junto retorno a menos de 14 dias, mais o sintoma, ele é um suspeito, ele preenche critérios. O segundo paciente que pode ser critério, como suspeito, é quem teve contato confirmado com alguém com coronavírus. Então, a pessoa já fez o exame e já confirmou. Suponhamos, aquela senhora, que é nosso caso, primeiro caso suspeito, suponhamos que daqui a 1 semana alguém da família comece a apresentar sintomas. Naturalmente, essa pessoa, alguém da família, vírgula, que teve contato com ela, né? Porque também, se alguém da família, mas não reside junto, não viu ela, não esteve com ela, não vai ser caso suspeito. Tá? Mas se reside junto, está junto, esteve com ela, será caso suspeito. Então, Olinda, a orientação é que a gente ofereça a máscara
para essa pessoa. Então, hoje, né, e desde alguns dias, temos a orientação para todas as unidades. Chegou na recepção, são 3 perguntinhas. Primeira pergunta, por que o senhor veio consultar? Estou com febre, ou estou com gripe, ou estou resfriado, né? Se falar estou com gripe e resfriado, o senhor teve febre? É a segunda pergunta. E a terceira, o senhor retornou de alguma viagem para o exterior nos últimos 14 dias? Escutou sim para essas 3 perguntas, a resposta é sim para essas 3 perguntas, preenche critério de caso suspeito, naturalmente, máscara. Escutou sim para 2 das perguntas, não viajou, mas o senhor teve contato com alguém que viajou? Na sua família tem alguém que foi confirmado? No caso de Toledo, não temos ninguém ainda, né? Então, por isso, não temos essa 4ª pergunta, mas a partir do momento que confirmar, teremos. Precisamos compreender que em Toledo não temos a presença do vírus ainda. Ele não circula no nosso meio. Tá? Ele não está presente entre nós. Mas alguém vai estar nos ouvindo e vai dizer, então, por que estão fazendo tudo isso? Exatamente porque é sabido que as medidas de proteção, de isolamento social, são as mais eficazes. Se eu esperar que a gente vá colocar em prática isso, só quando tiver o vírus, pode ser tarde. Eu até brinquei hoje que tem que treinar para depois acertar, né? Então, vamos, nem que seja um treino, tá? Mas vamos fazer. Vamos fazer para a gente não correr o risco de, na hora que chegar, a gente vai minorar o problema. Nós não podemos falar para a nossa população que o vírus não vai chegar a circular. Chegará um momento que ele estará circulando entre nós, sim. Tá? Mas isso não ocorre hoje e tudo que está sendo feito é no sentido de atrasar, postergar, fazer com que demore mais para chegar. Por que nós queremos que demore mais para chegar? Na verdade, porque quanto mais o tempo passa, mais a população se prepara, mais nós conseguimos orientar e, ao mesmo tempo, mais se conhece do vírus lá fora. Vamos lembrar que hoje faz 77 dias que se descobriu o vírus na China. Então, nós estamos diante de uma coisa que é conhecida há 2 meses e meio, pouco mais. E claro que o tempo vai nos ajudar, porque nós estamos aprendendo, na verdade, com o erro dos outros, com aquilo que eles nos contam que foi uma dificuldade para eles, e também com o sucesso dos outros, né? No caso das nossas unidades, a orientação é para os pacientes suspeitos, e é discutível se o médico deveria ou não usar a máscara durante o atendimento. Quando eu digo é discutível, porque mais importante do que isso seria ter uma mesa como essa, onde a gente fica a 1 metro, pelo menos, de distância. Não adianta eu usar a máscara se no final eu coloco a mão aqui e tiro a máscara onde, falando, sai o vapor. Não adianta nada. Ou então, pior, o paciente sai, eu vou lá, tiro a máscara, coloco no lixo e não abri a janela, não abri a porta, não deixei ventilar, respiro aquele ambiente, o ar daquele ambiente. O importante é a ventilação. Então, é fundamental. Mas, mesmo assim, como no protocolo do Ministério está escrito que deve o profissional usar a máscara durante o atendimento, a gente tem orientado que seja utilizada a máscara. Naturalmente, na hora de se fazer a coleta do material, ou suponhamos que tivéssemos um paciente grave, com suspeita, não precisaria ser confirmado, e precisássemos entubar esse paciente. Daí já vai o óculos, aí já vai a máscara, aí já vai avental, aí já vai luva, aí já vem uma série de outros equipamentos que estão indicados, de proteção individual, que estão indicados utilizar naquele momento. Consegui responder, Linda? Tranquilo? Tranquilo? Tá. Pastor Júlio, da Igreja Congregacional, presidente da AME, Associação de Ministros Evangélicos de Toledo. Pastor Júlio, está com uma palavra. Boa tarde a todos. Não sei se digo que é uma alegria, mas fazer parte desse momento, né, chamado a responsabilidade, relatar aquilo que nós estamos vivendo enquanto Associação de Ministros Evangélicos. Nós temos um grupo, uma associação. Dentro desse grupo está acontecendo uma série de discussões. O caráter da associação, ela não intervém ou não interfere diretamente na organização das igrejas ou das instituições, das bandeiras institucionais, mas ali dentro, nas discussões que nós estamos tendo, está sendo muito salutar, porque está sendo construído o entendimento das realidades possíveis. A nossa orientação, né, e a discussão que nós temos ali, né, até uma questão que a senhora coloca, né, naquele decreto da prefeitura, ele há um entendimento de que ele não é obrigatório, né, ele é de caráter de um entendimento voluntário, né, você fechar os estabelecimentos privados,
E isso nós estamos discutindo dentro dessa realidade na AME Toledo, com o grupo de pastores que estão ali. Mas também procurando meios de prover, de alguma forma, uma ajuda a esse ambiente. Entendemos a realidade tanto da dengue, que hoje, pelo que eu entendi, ela já lota ou já esgota o sistema de saúde. O pastor Israel comentou aqui que localmente, na comunidade lá, está fazendo ações. Todas as igrejas envolvidas estão de púlpito ou estão massificando o conceito, a ideia. Eu não sei o porquê, mas eu percebi ali onde eu moro, no Panceira, bem pertinho ali do Moinho, na rua que desce ali, houve uma diminuição, quase que eu não vi mais mosquito. Teve um período e agora cessou ali. Nós cuidamos, os agentes estiveram, elogiaram o quintal, a gente está falando com os vizinhos, né? Eu creio que isso também tenha surtido um efeito, mas, de repente, levar daqui essas informações para que as igrejas possam ser mobilizadas num final de semana, onde a palavra, né, vem através de um sacrifício pessoal mesmo, né, com tempo, com horário de dedicação, tem tudo a ver esse viés com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente olhar com atenção ao próximo, com amor ao próximo e levarmos essa ideia para dentro do grupo, para os pastores nas suas comunidades abraçarem essa ideia e fazerem um trabalho de campo mais efetivo, não só no púlpito ou não só ali nas suas comunidades, no ambiente virtual. Essa é uma questão que nós vamos levar, vamos ter esse entendimento, levar essa realidade. E a outra com relação ao coronavírus também, né? Há um trânsito muito grande. Nas igrejas nós percebemos essa relação de pessoas que viajam, pessoas que se deslocam. Nós percebemos já como pastores em nossas comunidades que o membro ele é muito dado. Nós somos muito da cultura, né, de se abraçar, de beijar, né, aquele contato mais próximo. Então, as medidas que têm sido adotadas protejam os velhinhos primeiro, não deixem eles vir, não deixem eles vir para o ambiente e fiquem, né, com cuidado, com isolamento onde eles estão, sendo assistidos, né, nas suas necessidades, grupos de riscos todos. Mas aqui eu estou levando algumas ações dessas, né, que vão ajudar aí no fomento dessas decisões por cada instituição, por cada pastor, por cada comunidade, para chegar a um resultado mais efetivo, né? O doutor colocou ali uma questão de postergar ao máximo a chegada, e eu acrescentaria ainda de fazer com que seja devagar, que ele chegue, mas que ele seja lento, né? Porque virtualmente estou entendendo que vai ser impossível, ele vai chegar. Eu imagino aqui você dentro de uma aeronave, quando os comissários falam assim, quando for dada a ordem para se preparar para o impacto, então a ordem agora é se preparem para o impacto, né? O vírus vai chegar. Vai chegar como? Vai demorar um pouquinho mais, levantando algumas barreiras, e quando chegar, está preparado para oferecer uma resistência de tempo, né, que ele demore. E hoje, né, olhando a situação em Toledo, a situação como vocês têm comentado aqui, se chegar rápido e haver uma crescente, não tem, já está esgotado, a dengue já fez o papel dela. Mas, uma vez mais, né, nós reforçamos o papel da igreja, enquanto cada pastor tem se levantado nas suas comunidades com uma mensagem de fé e esperança, falando que nós não podemos chegar no pandemônio que virá depois da pandemia. Então, em realidades, ontem eu fui numa loja onde eu fui comprar álcool gel, já vi uma realidade na loja em que acendeu a luz. Falei, gente, nós precisamos comunicar a todos, né? Senão vai acontecer igual um amigo missionário na França passou uma foto do mercado vazio. Então, é uma realidade, né, que beira aí a insanidade, o efeito de manada, né, e que nós, nas nossas comunidades, estamos ministrando ao povo. Falei, gente, vamos com fé, esperança, coragem, enfrentar essa realidade. Então, contem com o nosso esforço, com o nosso apoio nessa direção. Os nossos grupos, né, de atuação estão sendo orientados a manterem a calma,
aproveitar bem esse tempo de reclusão social, ficar dentro de casa, isolamento, ficar ali dentro dessa realidade, aproveitar para orar, para clamar, o contato familiar, talvez. Pais vão descobrir coisas em filhos que não sabiam, mães, enfim. Há como se ver alguma realidade, um lado bom em tudo isso. Ontem, com as minhas filhas, foi um tempo assim muito especial. Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 15, e a minha esposa. E a gente parar tudo, desligar tudo, falar, vem cá. Fala assim, muita gente conhece o Salmo 91 só na inscrição dele de deixar aberto. A gente às vezes não entende, mas nós fizemos uma realidade de orar aquela realidade do Salmo 91, e eu vi hoje de manhã a realidade das minhas filhas, alegres, espontâneas, dispostas, como se vamos com fé, vamos com coragem, vamos enfrentar, e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É isso aí. Pastor Júlio, moramos na mesma rua. E a gente não tem muito mosquito voando, mas tem uma incidência grande de casos positivos de dengue no Jardim Panceira. Sim, sim. Então, precisamos sim ter cuidado. E esse sentimento que você falou agora é o que mais a gente tem que cultivar nas pessoas. O que eu, enquanto